Internet está lenta? Pode iniciar. Certo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, nossa terceira e última aula do módulo, né, da disciplina Saúde do Adulto, vacinação e controle, né? Nós falamos aí das vacinas, principais vacinas disponíveis na rede pública, privada, sua constituição, modo de fabricação, armazenamento, distribuição no nosso país. Falamos das patologias, das doenças que elas previnem, das principais doenças, e começamos na aula passada falando do sistema circulatório e algumas doenças. Vou finalizar essas patologias do sistema circulatório e vamos passar hoje, finalizando com o sistema respiratório. Semana que vem, vou disponibilizar para vocês um resumo da matéria, para auxiliar vocês aí nos estudos para a prova, ok? Então, na aula passada, deixa eu compartilhar aqui com vocês, paramos na arteriosclerose e varizes, né? Arteriosclerose, espessamento e endurecimento da parede da artéria. As artérias, é esperável e ela é composta de tecido elástico. Por quê? O sangue que chega, ele tem que retornar para a circulação para novamente ser feita a troca gasosa, ser liberado o gás carbônico e ele se abastecer, vamos dizer assim, com oxigênio, né? Então, ela é composta de fibra elástica. Só que no caso dessa patologia, ela perde essa elasticidade. E aí a coisa se complica, né? O sistema circulatório aí, ele fica deficitário, né? As varizes. As varizes são dilatações e alongamentos de veias, pode ocorrer nos membros inferiores, né? Onde a gente comumente vê aí nas pernas, muitas vezes visível, na região ano-retal. O que é a região ano-retal? O ânus, né? São as hemorroidas, né? As varizes, elas evaginam ali, né? Ao redor do ânus, né? Causando problemas para esse paciente, ele tem que fazer tratamento, muitas vezes procedimento cirúrgico, assim como as varizes dos membros inferiores. Temos também varizes esofagianas, que é no caso da cirrose hepática no esôfago, e também varizes no esôfago que podem ser causadas pela extossomose, pela xistose, a conhecida aí barriga d'água. Aqui para ilustrar, uma veia normal, né? Então, o sangue chega nela e retorna por pressão. Ela é composta de tecido elástico. Na varicosa, perdeu a elasticidade, então o sangue ele chega, muitas vezes ele não consegue retornar, ficando dessa forma, obstruído. Ela fica elevada, com caroços, né? Aqui tem que fazer um tratamento para má circulação e muitas vezes uma cirurgia para retirada dessas veias varicosas, né? Aqui mostra o lume de uma veia varicosa. O que é um lume? O interior dela, né? O interior desse vaso. Perceba que ele é irregular, cheio de protuberância. Ele é mais estreito, né? O percurso aqui para a circulação do sangue também é menor. Acaba ficando menor. Outra patologia, outra doença comum aí na sociedade, nos nossos pacientes. O AVC, né? Paciente sequelado de AVC, paciente com derrame, né? AVC, acidente vascular cerebral, também conhecido como AVE, acidente vascular encefálico. Onde que acontece o AVC? As sequelas pode ser no corpo todo, né? Mas ele acontece onde? No cérebro, né? Vamos estar falando mais sobre isso. Ele resulta da restrição da irrigação sanguínea, né, no cérebro, causa lesão celular e danos nas funções neurológicas. Temos dois tipos de AVC. Ele pode ser hemorrágico, né,
de sangue, né, causado pela ruptura de um aneurisma, né, um vaso ali dilatado que se rompeu na artéria, vai ser no caso de uma hipertensão arterial, aumento da pressão. Causa sangramento no local, com outros fatores complicadores, tais como aumento da pressão no crânio, no cérebro. Isso resulta num edema, num inchaço cerebral, entre outras complicações, levando a sinais nem sempre focais. Às vezes o derrame acontece no cérebro e a gente percebe o resultado, uma alteração no paciente, por exemplo, na marcha, né? Dificuldade de deambular, paralisia, uma hemiparalisia do corpo, de um lado do corpo. Em torno de 20% dos acidentes vasculares, eles são hemorrágicos, né? Então, tem o extravasamento aí de sangue no cérebro. Temos um outro tipo de AVC, AVC isquêmico, que é provocado pelo entupimento de uma artéria. Ela vai ser entupida aí, no caso, por um trombo. O que é um trombo? É um coágulo sanguíneo, sangue coagulado, que desprendeu de um vaso e foi até o cérebro. Ou um êmbolo. O que é um êmbolo? É um trombo também, um coágulo, porém, nem sempre é de sangue, pode ser de outros componentes, outros tecidos, um êmbolo gorduroso, né? O paciente tem uma fratura de grande osso, de ossos grandes, que atingiu o tecido gorduroso, desprendeu um êmbolo e foi para o cérebro. AVC isquêmico. Uma aguinha aqui que a voz está. Também vai interferir nas funções neurológicas, dependendo da região que foi afetada. Produz sintomatologia ou déficits característicos. 80% dos AVCs são isquêmicos. Dúvidas, pessoal? Aqui um desenho para a gente visualizar melhor a fala, né? Aqui essa imagem, né, é como se fosse um corte, assim, ó, transversal do cérebro. Aqui essa parte está irrigada, olha, rosácea, ó, rosadinha, olha o sangue circulando. E aqui apareceu um coágulo, olha aqui, um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo para uma área do cérebro. Aqui, ó, exemplificando para a gente uma área mais azulada, né? Não está chegando sangue nessa área, por causa que a passagem está bloqueada. Se não está chegando sangue nessa área do cérebro, o que que isso significa? Que não está chegando o quê? Oxigênio, certo? No AVC hemorrágico, aqui, ó, tudo rosadinho, né? Tem área maior de circulação sanguínea, tá ok, né? O sangue circulando, e de repente, um vaso, né, dilatou, teve um aneurisma e ele se rompeu. O sangramento ocorre dentro ou ao redor do cérebro. Então, o sangue aqui está extravasando, está extravasado dentro do cérebro. Se for para fora, fica entre o cérebro e a calota craniana. Nosso crânio, nosso não, crânio do paciente aí, fica extravasado aqui entre o cérebro e a calota craniana, entre o crânio. Ok? Estão conseguindo aí visualizar? Hipertensão arterial. Doença conhecidíssima na nossa sociedade, né, que acomete muitas pessoas e que vai estar presente na maior parte, né, maior parte não, em grande parte dos nossos clientes, dos nossos pacientes, a famosa pressão alta. Ela pode ocasionar o rompimento de um vaso no cérebro, né? Lembra ali a gravura anterior, né? Por quê? Há um esforço maior, o vaso está ali acostumado com uma pressão sanguínea X, e de repente, vem, pum, uma bem aumentada. Pode romper, né? Nós visualizamos aqui, ó, na figura anterior. Pode ter também um rompimento renal, causar insuficiência renal, ou prejudicar outros órgãos vitais, pode causar cegueira, surdez, né?
O cérebro, gente, não é ele que comanda o nosso corpo inteiro? Cada área do cérebro manda um estímulo para que a gente faça, né, as nossas funções. Dependendo da área afetada, né, causa um prejuízo ou uma perda da função. Pode também determinar uma sobrecarga excessiva sobre o coração, causando sua falência. O aumento da pressão arterial lesa as artérias por induzir alterações conhecidas como arteriosclerose, né? A lesão das artérias, que corresponde ao estreitamento das arteríolas e pequenas artérias. Pensa comigo, coração é uma bomba, né? Que ele bombeia, né? Composto aí por músculo, né? Músculo miocárdio. Quando ele faz um esforço maior, para conseguir fazer a sua função, o bombeamento, a pressão sobe. Então, aquela pressão, mesmo que eu falei lá no cérebro, aquela pressão X que o coração já era acostumado a receber para circular o sangue em todo o corpo, inclusive o cérebro, os órgãos vitais, aumenta e com isso pode causar danos, tanto para ele, para a nossa bomba cardíaca aí, quanto para outros órgãos. A hipertensão arterial pode agravar a arteriosclerose. Por outro lado, sobrecarrega o ventrículo esquerdo. Ventrículo esquerdo é uma parte do coração que faz a força para bombear o sangue. Então, ele vai ficar prejudicado. O conceito mais moderno e aceito de hipertensão defende que a doença não tem uma origem única, mas é fruto da associação de vários fatores, alguns deles incontroláveis. Eu tenho como mudar o meu sexo biológico? Não. A minha idade, o avanço da minha idade, minha raça, minha genética, minha hereditariedade, aquilo que eu adquiri dos meus pais, da minha família, não tem como, né? Então, são fatores incontroláveis. E daí nós vamos falar dos controláveis, né? Então, a combinação desses fatores, né? Ele exerce uma ação recíproca e sinérgica, que vai comunar no quê? Pode, né, resultar no aumento da pressão arterial. Fatores genéticos podem predispor à hipertensão, né? Sexo, os homens, no primeiro momento, eles têm a chance de ter pressão alta maior que as mulheres. Quando as mulheres atingem a menopausa, elas empatam com a chance, e nós mulheres empatamos aí, negativamente, né? Com a chance de ter pressão alta, e podemos até ultrapassar o homem. Ai, que chato, né? Podemos ter uma chance maior de sermos hipertensas. A pressão alta, ela incide de forma mais severa sobre o negro. A maioria dos estudos mostram que a hipertensão afeta 50% da população com idade acima de 60 anos. Né? Então, é uma doença, infelizmente, que ela predomina aí nos idosos, né? A gente tem uma visão na nossa sociedade que todo idoso, né? Qual patologia predominante no idoso na nossa sociedade, na nossa população? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, né? São as maiores taxas. Com relação à idade, isso depende do grupo étnico, né, da raça e do sexo. O mais comum nesses casos é a elevação da pressão máxima, sem que ocorra um aumento da mínima, que é decorrente do enrijecimento das artérias. Se a artéria está endurecida, perdeu a sua elasticidade, vocês concordam que o coração vai ter que fazer, nossa bomba vai ter que fazer mais força? Porque ela não está fazendo a parte dela, do sangue retornar. Então, ele está lá fazendo mais esforço, um esforço maior para o sangue retornar, né? Também ocasiona o quê? O aumento da pressão arterial. Quadro aqui para ilustrar mais a nossa fala. Fatores que predispõem à hipertensão. Idade. A pressão arterial aumenta à medida que envelhecemos. Obesidade, excesso de peso, uso de cigarro, uso descontrolado de bebida alcoólica, aumento da ingesta de sal, de sódio. Não sei se vocês já ouviram falar, o nosso coração funcionar, né?
para ele fazer esse bombeamento, que é a função dele, tem um mecanismo que, químico, que é a bomba de sódio e potássio, né? Então, tem polos que abrem e fecham, liberando sódio e potássio. Quando você aumenta essa ingesta de sódio, essa bomba de sódio e potássio, que é natural, que é um mecanismo natural do nosso coração, ela fica o quê? Desregulada. E ocasiona também, pode ocasionar aí, o aumento da pressão arterial. Hereditariedade, filhos e parentes de hipertensos têm mais chances de se tornar hipertensos. Quem não tem, né, um pai ou uma mãe que é hipertenso? Sedentarismo, a falta de atividade física contribui para o aumento da pressão arterial. Pratique uma atividade física, mas antes consulte uma equipe de saúde para avaliação das suas condições físicas. Raça, né, como eu falei, a pressão, a hipertensão, ela é mais severa na população negra. Ingestão de alimentos ricos em gordura, o diabetes, né? A pessoa diabética, ela é imunossuprimida, consequentemente, ela tem uma maior chance de desenvolver hipertensão. O estresse, situações que levam aos estados de ansiedade, também podem levar ao aumento da pressão arterial, né? A ansiedade, quadros de ansiedade, problemas de ansiedade, está bem presente na nossa sociedade. E quantas vezes você já não ouviu falar, nossa, fulano não pode receber uma notícia tal, tem que tomar cuidado com a forma que vai falar, ou a pessoa passa por uma emoção, né, muito forte, seja ela positiva ou negativa, quando vai ver a pressão está lá nas alturas, né? Então é fato. Embolia pulmonar. A embolia pulmonar também vai entrar nessa parte de complicações cardiológicas. Engraçado que eu repeti ela lá nos problemas respiratórios. Por quê? É uma complicação, né? Um evento aí que ele vai interferir diretamente no sistema cardíaco, como no sistema respiratório. E o que é a embolia pulmonar? Um bloqueio da artéria nos pulmões vai ser ocasionado por quê? Um coágulo de gordura que se desprendeu, né? Ar, um coágulo de sangue, uma célula cancerosa que vai acometer lá os vasos pulmonares. Os êmbolos, nesses casos, correspondem, em geral, a fragmentos de trombos, coágulos, que se formam nos membros inferiores. Podem produzir infarto hemorrágico pulmonar e levar à morte. Uma embolia pulmonar é mais frequentemente causada por um coágulo de sangue em uma veia, especialmente em veia da perna ou pelvis, áreas do quadril. A causa mais comum é um coágulo de sangue em uma das veias profundas da coxa. Esse tipo de coágulo se solta, se desloca para os pulmões. Causas menos comuns, né, incluem embolia pulmonar causada por ar, gotícula de gordura, líquido amniótico, né, no caso aí no parto, né, o líquido amniótico é onde? Na bolsa, né, gente, quando a bolsa rompe. Grupos de parasitas, células cancerosas, células cancerígenas, todos os quais podem levar a uma embolia pulmonar. Mas o mais comum, segundo esse autor, né, é a embolia por um trombo, um coágulo sanguíneo. Por que é uma preocupação muito grande no pós-operatório com o risco de embolia pulmonar? Quantas vezes a gente não vê um familiar, nós mesmos vamos fazer uma cirurgia, né? Coloca meia compressiva, mantém membros inferiores elevados para cima, pede para a pessoa, depois que passou aquele momento inicial ali, que a anestesia passou para a pessoa deambular. Para que é isso? Cuidado para a pessoa não ter embolia pulmonar. Vocês concordam que ali está mexendo com tecido? Com sangue, cicatrização, tecido gorduroso que foi ali cortado para chegar no sítio cirúrgico, né? Então, o risco de embolia pulmonar é muito grande. Ele é fato, né? Cirurgias plásticas, por que pacientes que operam, fazem cirurgia de lipoaspiração, retirada da gordura da barriga, tem uma chance, a gente vê muitos casos aí que evolui, tem complicações, evolui até a óbito, porque ali desprendeu
o tecido gorduroso, né? Foi com a cana ali, soltou, para poder estar aspirando, para deixar a barriga ali, o abdômen menor, né? Dar um formato que o paciente deseja. Por isso que o risco da embolia pulmonar, no caso aí, desprender um coágulo de gordura, embolia gordurosa, certo? Aqui a fotinha, né, exemplificando um trombo que se desprendeu e alojou aqui no pulmão. Ok. Um minutinho, eu estou trocando o slide. Isso. Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre doenças do sistema respiratório. Vamos ver a anatomia um pouco e revisar a anatomia do sistema respiratório. Sistema respiratório composto pelas vias sistema respiratório superior e inferior, né? O inferior começa na segunda porção da traqueia, vai até os pulmões. A gente vai ter também a musculatura acessória aí, que nós vamos falar mais adiante, mais sobre ela, né? O diafragma, os músculos intercostais, que vão trabalhar também no auxílio aí da nossa respiração. Sistema respiratório. Trato respiratório superior, constituído pelo nariz externo, cavidade nasal, faringe, laringe e parte superior da traqueia. Trato respiratório inferior, constituído por parte inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. A cavidade nasal é um por onde entra o ar. Esse ar, ele vai ser, começa a ser filtrado, umedecido e aquecido. Por que filtrado? Começa aqui uma tentativa para que não entre corpos estranhos, né? Vírus, bactérias, poeira, chegue até os nossos pulmões, tá? Na cavidade nasal, nós temos várias aberturas de drenagem pelas quais o muco dos seios paranasais é drenado. Os seios paranasais compreende os seios maxilares, frontal e esfenodal. A faringe, ela comunica tanto, olha a faringe aqui, ela tem uma comunicação direta tanto com o nariz, tá? Tanto com o sistema digestivo quanto o sistema respiratório. Faz parte dos dois mecanismos aí. Nós vamos ter autor que consideram que o sistema respiratório, que a boca, além de fazer parte do sistema digestivo, porque a digestão começa da boca, termina no ânus, certo? Considera que a boca também faz parte do sistema respiratório. Muitas vezes o paciente não usa a boca também para respirar, né? Nós mesmos, quando o nariz entope, a gente está gripado, nariz entope, por onde a gente respira? Pela boca. E também tem essa comunicação direta, ó, da faringe. Ela faz parte também, tanto, né, como foi dito, do sistema respiratório como digestivo. A faringe, ela é dividida em 3 regiões. Nasofaringe, vai ter o contato com o nariz. Orofaringe, com a boca, é a parte que tem contato com a boca. Laringofaringe, que tem a parte que conecta com a laringe. A epiglote, ela impede que o alimento, lá na laringe, né, ela impede que esse alimento entre para estruturas respiratórias e, consequentemente, chegue até onde? Até o pulmão,
né? Ela fecha para que o alimento passe no tubo da faringe, e vai para o estômago, não vá para o pulmão. Aqui também é responsável pela produção da passagem de ar, tá? Pelas nossas cordas vocais. É onde estão presentes as nossas cordas vocais. A traqueia, ela é composta de anéis cartilaginosos sobrepostos. O que quer dizer isso? Um em cima do outro. Um tubo, né? Internamente, é revestida por um epitélio ciliado e glândulas caliciformes que produz o quê? Muco, secreção. Nossa, é por isso que eu vivo com o catarro aumentado. Não, gente, esse muco que a traqueia produz é em pequena quantidade. Se está numa quantidade exagerada, está saindo, né, pelo nariz aí diverso, em grande quantidade, aí está tendo um processo inflamatório ou infeccioso. As impurezas se aderem ao muco e aos cílios, são removidas direto para a faringe. E da faringe, essa secreção que é removida, vai para onde? Né? A faringe não conecta ao estômago? Vai para o estômago e vai ser eliminado nas fezes. Ou vai para a nasofaringe, sobe a faringe, vai para a nasofaringe e sai pelo nariz essa pequena quantidade de muco, de secreção. Os brônquios e os bronquíolos são dois ramos em que a traqueia se divide: brônquio direito, brônquio esquerdo. E fica dentro dos pulmões. Essa árvorezinha aqui, ó, fica dentro do pulmão. Pulmão direito, pulmão esquerdo. E a árvore brônquica. Cada brônquio ramifica-se em tubos cada vez mais estreitos. Os bronquíolos, que se ramificam sucessivamente em canais mais pequenos, formando as árvores brônquicas. Os alvéolos pulmonares são bolsas de ar ricamente vascularizadas. Olha aqui, a troca de sangue que acontece dentro do alvéolo pulmonar. Nele acontece a hematose. O que é hematose? Transformação do sangue venoso em sangue arterial. Sangue venoso pobre em oxigênio, com aumento de gás carbônico. Sangue arterial rico em oxigênio. Então, tem aquela troca. O sangue já foi distribuído, voltou com pouca concentração de O2, então vai ter essa troca gasosa para receber esse O2 que a gente expirou. Né? A gente está o tempo todo fazendo isso, ó. E a hematose acontecendo lá nos nossos pulmões, bonitinho. É assim que tem que ser. Nos pulmões, propriamente dito, nós temos a pleura, que é uma membrana que reveste todo o pulmão. Olha ela aqui. Ela é dupla, a função dela é proteger o pulmão. A pleura mais externa é a visceral. Ó, é a parieteral, a mais externa. A interna, que cobre o pulmão, propriamente dito, a parte interna do pulmão, é a visceral. Então, aqui tem um corte mostrando, né, exemplificando a parte, as duas pleuras, os dois tecidos. Entre esses dois folhetos, entre essas duas membranas, existe um líquido, que é um líquido, tá, entre a pleura olha o nome aqui, líquido interpleural. Qual que vai ser a função dele? Vai fazer com que, no momento que a gente está ali respirando, fazendo, né? A gente faz isso tudo involuntariamente, né, gente? Estou aqui fazendo esse esforço para exemplificar, a não ser quando o paciente tem uma patologia, alguma doença respiratória, que fica mais, o esforço é maior, fica evidente. A gente está aqui, ó, tranquilinho, né? O líquido interpleural vai fazer, proteger, para que não haja um atrito entre a pleura visceral e a parenteral no momento da respiração, tá? Ele reduz o atrito entre as duas túnicas, permite que elas se deslizem facilmente, tá? Durante a respiração. Né? Vamos dizer, grossamente falando, não se machuquem, né? Não ocorra lesão aqui.
Tá? E a ventilação? Como que ocorre a ventilação aí no nosso tórax, nos nossos pulmões? A ventilação é o movimento do ar nas vias aéreas, tá? Vai ter o uso aí dos músculos, do músculo diafragma. O músculo diafragma, ele fica na base dos pulmões, né? Então, é ele que é o responsável por fazer. Quem que vai fazer com que os pulmões, ele, entre aspas, suba e desça? Músculo diafragma, músculos intercostais. Olha que interessante, ele fica localizado aqui, né? Então, no momento que está entrando o ar, o desenho está com a boquinha aberta para ficar mais, né, mais didático. Está entrando o ar, ele desce, olha a setinha aqui, ó. O músculo diafragma desce e o intercostal sobe, fica contrário. No momento que está saindo o ar, na expiração, ele, o diafragma, sobe e o intercostal desce. Olha a exemplificação aqui. É muito perfeito, né? Como que a gente funciona. Na respiração, a respiração é o processo pelo qual um organismo vivo, não só nós respiramos, né, gente? Troca o O2 pelo gás carbônico com o meio ambiente. O ar vem de fora, né? O ar atmosférico, o que é envolvido aí na respiração? Ar atmosférico, sangue, células de transporte e hemácias. O sangue, as hemácias. As hemácias é que carregam e distribuem o sangue. São essas células que carregam e distribuem o sangue. Através da hemoglobina, né? Ali na hemoglobina fica o oxigênio e o CO2 que vai retornar para os pulmões, coração, para fazer essa troca gasosa. Então, ela é responsável por carregar o oxigênio e fazer essa distribuição no sistema circulatório. Tá. Então, nós falamos aí da fisiopatologia do sistema respiratório. Vamos agora falar um pouco sobre algumas doenças, tá? Do aparelho respiratório. Sinais e sintomas das doenças respiratórias. Dispneia, dificuldade para respirar, tosse, produção de escarro, catarro, secreção, aquele muco que a gente falou lá, que era a quantidade pequena, agora é aumentado, né? Tem um processo infeccioso ali, certo? Dor torácica, sibilo, é aquela respiração que parece um apito, a pessoa respira, faz um barulhinho, ou é inaudível na respiração, mas quando o médico faz a ausculta pulmonar, ele coloca o esteto lá, né? Faz a ausculta pulmonar, ele ouve esse apito, é como se fosse um ar, assim, no... é ouvido na ausculta. Esse som, ele não é normal. A pessoa saudável, que não está com comprometimento respiratório, ou não tem uma patologia crônica associada ao sistema respiratório, não tem esse som, tá? Então, é um som indicativo de uma doença respiratória. Baqueteamento dos dedos. Tem pacientes com problema respiratório que tem as pontas dos dedos inchadas, bem larguinhas, a unha abaulada, alta, tá? Hemoptise é presença de rajos de sangue, pequena ou grande quantidade, né? No escarro, na tosse, que vai sair pela boca ou pelo nariz. Isso é algum vaso que rompeu, né? Lá no sistema respiratório. Cianose é o roxeamento, né? A gente pode ter roxeamento de extremidades, ponta dos dedos, onde a oxigenação não está chegando, hematomas, manchas arroxeadas relativas à cianose, falta de circulação, pode indicar perioral, ao redor da boca. A dispneia é um termo usado para designar a sensação de dificuldade respiratória, experimentado por acometidos de diversas moléstias, sintoma comum na prática
particularmente referido a indivíduos com moléstias do aparelho respiratório e cardiovascular, é um principal fator limitante da qualidade de vida de pneumopatas crônicos. O que quer dizer isso? Pessoas que têm uma pneumopatia de longa data, né? Aquele paciente, né, no uso de O2, muitos pacientes que são pneumopatas crônicos, ou a palavra garrona, pneumopatas crônicos, eles têm que fazer o uso de oxigênio contínuo, né? Vocês já viram gente que em casa fica no catéter nasal, direto com a bala de oxigênio? Não consegue viver sem. Qualidade de vida é comprometida porque, às vezes, a pessoa, nos mínimos esforços, coisas do cotidiano, como ir no banheiro, tomar um banho, a pessoa fica cansada, né? A concentração, porque quando a gente se movimenta, precisa de mais oxigênio, né? Então, se ele já está imunocomprometido, essa questão com uma pneumopatia, ele já é deficitário nisso. Aquele O2 que está recebendo não vai resolver o problema, né? A qualidade de vida da pessoa fica comprometida. A dispneia são mecanismos envolvidos que ainda não são completamente conhecidos, né? Tem coisas relacionadas a muitas doenças que é de difícil solução, né, gente? A tosse é um reflexo do aparelho respiratório em consequência de um processo irritativo. O que o corpo está tentando fazer quando tosse? Expelir aquela secreção, né? Expelir um corpo estranho, uma infecção, para que a medicação, para que o organismo ele tenha que combater uma menor quantidade do agente infectante ali, ele não tem que ter tanto trabalho, né? O corpo sendo inteligente, fazendo a expulsão da secreção. Benefícios: ajuda a expulsar secreções ou corpos estranhos. Nós temos dois tipos de tosse, é a seca, né? Que no primeiro momento aí ela não tem secreção, parece que não tem secreção. Daí um cuidado que se tem que ter equipe de saúde é que ela pode ser seca porque o paciente não está conseguindo expectorar, tá? Pode estar desidratado. Se a gente não tem água, como que a secreção vai fluidificar para conseguir sair na tosse, né? Se ela está seca, incrustada ali no sistema respiratório. E a tosse produtiva é aquela que movimenta a secreção sai, né? A gente está tossindo, nós mesmos, quando gripamos, ou você escuta o barulho do catarro, né? A tosse pode ser sintoma de muitas doenças, do resfriado comum até mesmo câncer de pulmão. O escarro, normalmente produzido pelas vias aéreas, é um mecanismo de defesa pulmonar, né? Continuamente produzindo em pequenas quantidades e conduzido pelos cílios até a laringe, sendo deglutido, levado ao estômago, onde vai ser digerido. O aumento da quantidade do escarro, do catarro, é um sinal de inflamação das vias aéreas, e o excesso desencadeia a tosse. Dor torácica, qualquer dor no tórax que, quando relatada, traz toda uma carga de dúvida. Qual que é a origem? Qual que é o seu risco potencial de morte? O que está fazendo aquela dor no paciente, né? Ela pode ser de origem pulmonar, pode ser uma embolia pulmonar, né? Um êmbolo que se desprendeu, está passando ali pelos pulmões, pode ser ocasionada por uma pneumonia, uma infecção aí nos pulmões, um pneumotórax, né? Um êmbolo que se desprendeu, que chegou ali, né, no tórax da pessoa. Qual que é a causa? Será que é relacionado a alguma alteração do sistema respiratório? Os sibilos são indicativos de broncoespasmo, geralmente em pacientes asmáticos. A hemoptise, o sangue, presença de sangue, juntamente com a secreção brônquica. Pode ser sangue vivo, espumoso, mucoso, pode ser em pequena quantidade ou em grande quantidade, vai depender do vaso que rompeu.
Distúrbios do trato respiratório superior. Infecções das vias aéreas superiores, IVAs, rinite, sinusite, faringite, tonsilite, adenodites, laringites, tudo com it. Se termina com it, se tem it na palavra, o que significa it, né? Infecção. Então, rinite, infecção da cavidade nasal, sinusite dos seios paranasais, faringite, da faringe, tonsilite, das tonsilas palatina. O que são as tonsilas palatina? As amígdalas, tá? Adenoide, infecção da glândula adenoide, laringite, infecção da laringe. A rinite é uma inflamação aguda, né? Iniciada num curto período, é infecciosa, a infecção das membranas mucosas da cavidade nasal, pode ser de origem infecciosa ou alérgica. Rinite viral é um resfriado comum, causado na grande maioria pelo vírus do tipo adenovírus, é altamente contagioso, né? É uma doença infecciosa das vias aéreas superiores e comum na infância. A rinite alérgica é causada por alérgenos presentes no ar, como pólen, ácaro, pó, fumaça, mas também pode ser provocada por reações de outros agentes ambientais, como produtos químicos, cigarros e remédios. Sinais e sintomas da rinite: congestão nasal, nariz entupido, odinofagia ou irritação, né? Dor ao engolir, né, o alimento, ou dor, até mesmo quando vai engolir saliva. Vocês já passaram por isso? Espirros, lacrimejamento, indisposição, prurido nasal. O que é prurido nasal? Coceira no nariz, febre, calafrio, mialgia, dor no corpo, tosse, cefaleia. A cefaleia muitas vezes está associada, nós vamos falar mais à frente aqui, com a sinusite, que é a inflamação dos seios nasais, né? Porque a gente tem seio nasal na têmpora, por isso causa dor de cabeça. É uma patologia muito incômoda. Sinusite. Os seios paranasais, gente, são cavidades no crânio da nossa face, né? E ela é revestida por uma membrana. E o que acontece? Acontece um processo inflamatório ali devido a um vírus, um alérgeno, algo que você tem alergia, causa um processo inflamatório ali, produz secreção, a secreção fica ali depositada, e isso ocasiona o quê? A sinusite. Quem tem sinusite uma vez, provavelmente terá novos episódios de sinusite no decorrer da vida. Porque a impressão que se tem é que essa inflamação ela não fica 100%, esse processo infeccioso não é curado 100%. Então, em algum momento da sua vida, se repete a inflamação dos seios paranasais. E fica localizado aqui, ó. Cirurgia de sinusite faz uma raspagem, tá? Entra aqui com uma cânula e faz uma raspagem para tirar o excesso de infecção, para limpar, vamos dizer assim, essa área. Sinais e sintomas da sinusite: pressão e dor sobre a área dos seios nasais, secreção nasal purulenta, tosse, rouquidão, cefaleia, cansaço, fadiga, obstrução nasal, diminuição do olfato e do paladar e sensação de enchimento dos ouvidos. O sistema respiratório superior é muito perto do ouvido, então pode ocasionar alterações aí, ou até mesmo prejudicar o sistema auditivo também, tá? A faringite é a inflamação da garganta causada por vírus em 70% dos casos.
Os sinais e sintomas: tonsilas e membranas faríngeas hiperemiada, é aquela garganta, né, quando o médico examina, que está lá avermelhada, né? Os linfonodos cervicais, eles ficam sensíveis e aumentados. Linfonodo, né? Ele é uma glândula de defesa que produz os linfócitos. Então, ele aumenta por quê? Né? Aumenta a produção de linfócitos, né? Acontece uma atividade ali inflamatória, ele fica aumentado, aumenta ali a produção de linfócitos para combater esse processo inflamatório, ou até mesmo esse processo que pode ser um processo infeccioso. O paciente com faringite pode ter febre, mal-estar, odinofagia, dificuldade para dor ao alimentar, cordão, tosse e rinite, inflamação da cavidade nasal. Sintomas regridem de 3 a 10 dias. Faringite crônica, comuns em adultos que trabalham ou vivem em ambientes empoeirados, que utilizam a voz excessivamente, que sofrem de tosse crônica e habitualmente utilizam álcool e tabaco. Crônica porque a pessoa continua, né, sendo exposta àquele mecanismo alérgeno, aquele mecanismo que causa a patologia. Ela está o tempo todo ali, fumando, ou no ambiente empoeirado, devido, às vezes, o trabalho da pessoa. Então, a faringite, ela não cura, né? Ele não saiu daquele ciclo ali para ter a inflamação da faringe, então ela permanece. Amigdalite, tonsilite, as tonsilas palatinas, olha elas aqui, né? Que são as nossas amígdalas, é um par. Olha ela com placa bacteriana, bem edemaciada, aumentada. Olha o lumen, o interior, né, o calibre, vamos dizer assim, da garganta, diminuído, tá? Diminuído. Infecção das tonsilas, das amígdalas, geralmente provocada por estreptococos do grupo A. Odinofalgia, os sintomas: dor ao deglutir, né? Vai doer, né, gente? Febre, né? O organismo tá aí aumentando a temperatura para ter a vasodilatação para os linfócitos, células de defesa chegarem aqui, para combater esse processo infeccioso. Rouquidão, disfagia, dificuldade para, né, deglutir. Olha o volume aqui, não está diminuído, né? Então, para passar o alimento aqui vai ser mais difícil, não está dolorido, né? Às vezes até a saliva é difícil para a pessoa engolir. Adenoidite, glândulas adenoide, infecção das adenoides, frequentemente acompanhada da amigdalite, da tonsilite, o parzinho aí, né? É um parzinho muito comum na infância, né? Criancinha com adenodite e amigdalite. Quando vai fazer a cirurgia, já faz o parzinho aí de uma vez, né? Cirurgia de adenoide de amígdala. Eles abreviam no centro cirúrgico A mais A, né? Já opera as duas, já retira as duas. Tá. O paciente com adenodite, respiração pela boca, otalgia, secreção dor no ouvido. Lembra que eu falei que é tudo interligado, o sistema respiratório superior com o ouvido? Otalgia pode ocasionar dor no ouvido, secreção no ouvido, resfriado frequente. Vamos citar, vamos visualizar um exemplo aqui de criança. Aquela criancinha que está sempre gripadinha, com roquinha, dificuldade de respiração, bronquite, inflamação dos brônquios, é uma respiração fétida, comprometimento da voz, respiração ruidosa e obstrução nasal. Lembra aquela criancinha? Fica só respirando pela boca, sempre com a boquinha aberta, puxando o ar ali, né? Para respirar. A infecção, ela pode evoluir para uma otite média aguda, inflamação do ouvido, tá? Pode evoluir. Quantas vezes a gente não vê a criança com problemas de infecção na garganta e vem o parzinho, otite, infecção do ouvido? E com isso,
pode ter a ruptura, né? O tímpano pode romper. E num processo crônico, pode provocar até a surdez. Porque é tudo próximo, é muito próximo. Sistema digestivo, sistema auditivo das vias do sistema respiratório superior, né? Laringite, ite, infecção, inflamação da laringe, uso abusivo da voz ou por exposição a poeira, produtos químicos, fumaça, ou como parte de uma infecção do trato respiratório superior. A causa é quase sempre viral. O início da infecção pode estar associado com a exposição súbita às alterações de temperatura, deficiências dietéticas, desnutrição e a falta de imunidade, comum no inverno e facilmente transmitida. Sinais e sintomas: rouquidão, afonia, perda da voz e uma tosse intensa. Tá. Agora, vamos falar de alguns distúrbios, algumas doenças do trato respiratório inferior. Traqueobronquite. Olha o it aqui, gente. Tráqueo, traqueia, o it, infecção. Infecções da traqueia. Bronquite. Infecção ou inflamação do quê? Dos brônquios. A asma. Se na bronquite é os brônquios, na asma é dos bronquíolos. O enfisema pulmonar é uma inflamação dos alvéolos pulmonares. A doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida como o quê? Muito conhecida como o quê? DPOC, infecção crônica dos brônquios. E nós temos infecções nos pulmões, que são a pneumonia, e a tuberculose pulmonar. Também é uma infecção do pulmão. Traqueobronquite, inflamação das membranas da mucosa da traqueia, geralmente secundária a uma infecção do trato respiratório superior. A infecção começou lá em cima e acomete aqui embaixo a traqueia. O que o paciente vai sentir? Dor external. Onde que é o nosso osso external? Aqui, ó, né? Febre, calafrio, sudorese noturna, dor de cabeça, ó, cefaleia, indisposição, dispneia, dificuldade para respirar, catarro purulento, secreção com estrias de sangue, né, que é a hemoptise, pode ser expectoradas como resultado da irritação da mucosa das vias aéreas. Bronquite, inflamação dos brônquios, causando estreitamento ou obstrução das vias aéreas, caracterizada por hipersecreção de mucas. A figurinha aqui mostrando a fisiopatologia. O lume aqui, né, onde tem, consegue ter a troca aqui, a passagem do sangue, e olha como ele fica diminuído. O aumento da secreção. Como que vai ter uma troca gasosa? Como que o sangue vai circular aqui e fazer a troca gasosa? É difícil. Sinais e sintomas. Tosse, expectoração. Expectora o quê? O que o paciente expectora? Catarro, né, gente? Falta de ar, sibilância, né? Respirar ruídos de sibilos na ausculta, às vezes perto, próximo do paciente, você ouve. Cianose, que é o roxeamento, né? Onde está cianótico, onde está roxeado, não está chegando o quê? Oxigênio. Febre, cansaço, perda de apetite e catarro mucoide, o muco. Na asma,
vai atingir os bronquíolos. O que vai estreitar na asma? Os bronquíolos, que também vai dificultar a passagem de ar por causa de constrações ou broncoespasmo. Ele fecha, né? Como se ele se fechasse. Os bronquíolos inflamam, segregam mais muco, o que aumenta o problema respiratório. Fatores de risco: alergia, exposição crônica a irritantes aéreos, esforço, estresse e refluxo gastroesofágico. Vocês já viram a pessoa que é asmático, né, asmático crônico? Muitas pessoas andam com a bombinha. O que tem ali? Um brônquio, uma medicação que faz o quê? Brônquio, dilatação. A pessoa passa por tem contato com algum alérgeno, algo que causa ali uma crise alérgica, que o bronco dilata, ela bate a bombinha, faz o quê? Broncodilatador faz a vasodilatação do brônquio, certo? Passou por um momento de estresse, começou falta de ar, o brônquio, ele começou a fechar, bate o dilatador, né? Vai fazer o quê? Dilatação, que a medicação é broncodilatadora. Então, aqui, ó, visualizando um bronco com processo inflamatório, um lume, a luz aqui, onde tem que ter a circulação diminuída. Nesse pouco espaço que tem, a presença aqui de secreção em grande quantidade. Sinais e sintomas da asma: tosse com ou sem produção de muco, rigidez no tórax, os sibilos, né? A dispneia, hipoxemia, diminuição, hipo é menos, diminuição da concentração de oxigênio no sangue, cianose central, cianose de extremidade, ponta dos dedos, né? Cianose central, perioral, diaforese, sudorese intensa, taquicardia, frequência cardíaca aumentada, eczema, prurido, dermatite, que ele pode causar uma coceira, pode ser um processo, um eczema por um processo inflamatório ou um processo alérgico, exantema, mancha vermelha, né, em alguma parte do corpo, e um edema temporário, um inchaço. Já vi um paciente de asmático falando, eu estou com uma crise asmática, por isso que eu estou inchada, minha asma está descontrolada. Depois regulariza, né? Vai e passa aquele edema, aquele inchaço, retenção de líquido, certo? Enfisema pulmonar, distensão anormal dos espaços aéreos distais, com destruição das paredes alveolares. Destrói o quê? As paredes dos alvéolos. Em geral, é irreversível e tem como fator de risco o tabagismo e a predisposição genética. Enfisema pulmonar. Aqui um desenho, olha, mostrando a parte que tem enfisema, está alterada, a parte sadia do pulmão. O enfisema, olha o alvéolo normal, né? Tem as suas paredinhas, suas divisões certinha. No ar normal, essas paredes são perdidas. A circulação sanguínea, que a troca gasosa fica comprometida, consequentemente, há uma perda de tecido. O tecido que era vitalizado é substituído por um tecido necrótico, né? Um tecido morto. Porque se não tem circulação de O2, troca circulação, se não circula o oxigênio ali, o tecido morre. Sinais e sintomas: aumento da dispneia ao esforço, o paciente já está cansadinho e sentadinho, se ele levanta para pegar um copo com água, aumenta o cansaço. O tórax em barril, tá? Tórax em barril, anorexia, perda do apetite, febre, aumento da tosse, do escarro purulento, dos sibilos, perda de peso, fraqueza, inatividade, você não consegue levantar para fazer uma atividade mínima, que dirá outras atividades, respiração com os lábios semicerrados, né, o lábio um pouco
aberto para ajudar na respiração, vai puxar o ar pela boca também. E o uso da musculatura acessória. E nós que estamos com a respiração normal, isso não é visualizado, acontece naturalmente, né? Nessa pessoa vai ficar mais evidente. Ela vai usar a musculatura acessória a seu favor para até compensar, né, essa deficiência aí de oxigênio. O DPOC, obstrução do fluxo de ar, pode incluir doenças como enfisema, bronquite crônica, sinais e sintomas: tosse, com ou sem muco, fadiga, muitas infecções respiratórias, dificuldade para respirar, dispneia, se agrava com atividade leve, respiração ofegante, né? Pneumonia, a inflamação do parênquima pulmonar, causada por agente infeccioso. Pneumonia adquirida na comunidade é aquela que não está relacionada à hospitalização do paciente. Por quê? Acontece, gente, é comum, infelizmente, às vezes o paciente interna para tratar uma coisa e adquire outra, né? Então, às vezes o paciente idoso, acamado, um exemplo, né? Um idoso acamado interna para tratar de infecção do trato urinário, ficou mais deitado ainda do que quietinho no leito, do que em casa, adquire uma pneumonia, né? Então, o idoso que apresenta uma pneumonia que não está relacionada à hospitalização, qualquer paciente no caso, é uma pneumonia adquirida na comunidade. A adquirida no hospital é aquele paciente que está interno sem e manifestou a pneumonia, ou aquele que teve uma alta e ela manifestou até 48 horas após a alta. Temos também a pneumonia por aspiração, pessoa aspirou conteúdo gástrico, químico, exógeno, algum gás irritante, pneumonia por aspiração. A fisiopatologia, como que acontece, né, para resultar numa pneumonia no paciente? A pneumonia afeta a ventilação e a difusão, né? É a distribuição de oxigênio no corpo, nos pulmões. É uma reação inflamatória, pode acontecer nos alvéolos pulmonares, pode produzir secreção, o exudato, né? Interfere com a difusão do oxigênio, dióxido e dióxido de carbono. Ocorre migração de leucócitos neutrófilos para dentro dos alvéolos, ocupando o espaço do ar. Os leucócitos vão lá na boa intenção, para resolver esse processo inflamatório ou esse processo infeccioso, só que ele está lá ocupando o espaço da molécula de O2, né? Está atrapalhando a troca gasosa ali. Sinais e sintomas: febre, dor torácica, tosse, taquipneia, taquicardíaca, né? Dificuldade de respirar, respiração mais lenta, aumento da frequência cardíaca, ortopneia, respiração piora quando deitado. Pacientes com problema respiratório, paciente também acamado, a gente nunca deixa ele deitadinho com o leito totalmente reto, tá, gente? Sempre a cabeceira 45 graus elevada para ajudar nessa fluidificação de secreção, facilitar para o paciente respirar. Sudorese, redução da perfusão periférica. O que quer dizer isso? A oxigenação não está chegando nas extremidades corretamente. É o paciente que você aperta o dedinho assim, ó. Custa voltar à circulação, você não vê presença de sangue, tá? Utilização dos músculos acessórios da respiração. Quais são eles? Terceira vez que eu estou falando aqui. Diafragma e os músculos intercostais. Um alvéolo normal, um alvéolo, um processo inflamatório, infeccioso de pneumonia, olha, com secreção. O espaço aqui está sendo ocupado por um processo inflamatório, secreção, presença de leucócitos, né? Tuberculose. A tuberculose também é uma doença
que afeta os pulmões, uma doença respiratória. Ela afeta basicamente o parênquima pulmonar, mas pode ser transmitida para as meninges, né? Meninge, membrana que reveste o cérebro, pode afetar os rins, os ossos e linfonodos. Ela é causada, o agente infeccioso, quem causa a tuberculose da pessoa no paciente? Mycobacterium tuberculosis, o conhecido bacilo de Kocher, raramente associada ao Mycobacterium bovis e Mycobacterium avium. Fatores de risco: a pobreza, desnutrição, aglomeramento de pessoas, habitação precária, inadequado, cuidado de saúde, pessoas portadoras do vírus HIV, porque, né, o sistema imunológico fica deficitário, ou outras questões. Nós mesmos, em serviços de saúde, a gente está exposto, né, a contrair, ter contato com esses pacientes, e às vezes seu sistema imunológico não está ok, pode acontecer a contaminação. Nunca vi, tá, gente? Já, já tive pacientes internados para tratamento de tuberculose, nunca contaminei, nem nunca vi colega contaminando com o bacilo de Kocher, graças a Deus. Que um raio-x, ó, o raio-x, tá vendo que a setinha está nessas partes mais branquinhas, né? Então, o autor, ele está mostrando o quê? Que essas partes que estão mais pulmão, essa parte escura, esses pontos que estão mais embranquecidos aqui são áreas comprometidas pela tuberculose, né? Onde tem o que aqui? Secreção aumentada, o vírus, o bacilo de Kocher, estão presentes aqui nessas secreções, essa área aqui que está deficitária. Tendo troca gasosa aqui? Não. O tecido aqui está comprometido, está ocupado com outras coisas, né? Sinais e sintomas. Paciente com tuberculose. Febre baixa, a tosse com ou sem secreção, né? Improdutiva ou com expectoração, descarro purulento, sudorese noturna, o paciente, ao entardecer, é batata, começa a ter febre. Fadiga, cansaço, perda de apetite, perda de peso e desnutrição. A pessoa emagrece muito antes de iniciar o tratamento, antes de tomar a medicação. Hemoptise, presença de sangue, né? Um vaso, voltando a dizer, um vaso que rompeu no sistema respiratório, vai ter a presença de sangue na secreção, pode sair na boca, no nariz, né, no escarro, pode ser em pequena quantidade ou grande quantidade, dependendo do vaso que se rompeu. A baciloscopia do escarro, o exame do escarro da tuberculose, o paciente ele tem que colher, antigamente eram 3 amostras de escarro, um dia de manhã escarrava no pote, manda para o laboratório. Segundo dia, a mesma coisa. No terceiro, e aí o bioquímico responsável pelo laboratório, que faz essa parte da leitura no microscópio, a lâmina é preparada com escarro, porada, é um bacilo que ele pora pelo método gram-positivo, aí leva no microscópio e visualiza. Olha aqui o bacilo de Kocher. E depois, antigamente eram 3 amostras, então depois de visualizar as 3 lâminas, que saiu o resultado positivo ou negativo. Agora são apenas 2 amostras. E ele visualiza lá, ó, opa, positivo, né? Por que o nome é bacilo de Kocher? Porque o formato é de bacilo, de um bastonete. A telectasia, outra patologia, é o fechamento ou colapso de todo o pulmão devido a uma obstrução dos brônquios e bronquíolos. Qual que é a causa? Aspiração de um corpo estranho, rolha de secreção espessa, tumor ou derrame pleural. Olha essa área do pulmão. Aqui está escurinho, né?
Olha essa outra área do pulmão, como ele está esbranquiçado. Então, ele tem alteração. A parte fisiológica funcional dele está comprometida ou inexistente, né? A telectasia pode ocorrer no pós-operatório, né? Tem cirurgia que o paciente é entubado, né? O paciente para de respirar e quem faz a respiração é a máquina, né? É o tubo, através do tubo. É uma respiração mecânica, não é uma respiração natural. Em pessoas imobilizadas que têm um padrão respiratório superficial e monótono, sinais e sintomas da telectasia: tosse, febre, angústia respiratória, dispneia, taquicardia, taquipneia, dor pleural, cianose central. Bronquiectasia, dilatação crônica irreversível de brônquios e bronquíolos. Pode ser causada por infecções pulmonares ou obstrução dos brônquios. Brônquios normais, né? Brônquios com bronquiectasia, olha, dilatado, a coloração mais avermelhada, tem um processo inflamatório. Sinais e sintomas: tosse crônica, produção de escarro purulento em grande quantidade, sibilos e hemoptise. A embolia pulmonar, foi falado, né, no início da aula, lá nas partes das alterações do sistema cardiológico, também entra no respiratório. Obstrução da artéria pulmonar ou de seus ramos por um coágulo de sangue, um trombo, ou um êmbolo de ar, gordura ou líquido amniótico, que se origina em qualquer lugar do sistema venoso. A causa é um distúrbio geralmente associado a um trauma, paciente de acidente automobilístico, fratura de grande osso que atingiu o tecido, rompimento do tecido ali gorduroso, um êmbolo de gordura, pode ir para o pulmão. Cirurgias ortopédicas, abdominais, ginecológicas, na gestação, na insuficiência crônica cardíaca congestiva, no ICC, e também pessoas imobilizadas por uma data prolongada. Por isso, gente, paciente, volta a dizer, paciente no pós-operatório, se não for uma cirurgia que a pessoa não pode realmente caminhar, a pessoa é incentivada a deambular. Por isso que a enfermagem vai lá, conforme a orientação do médico, né? Vai lá e fala, ó, vamos levantar, vamos tomar um banho, né? Porque antigamente tinha muito aquela cultura, fez cirurgia, ganhou o bebê, tem que ficar lá deitado. Tomar banho de leite, ficar lá estático. Não, tem que deambular, tá? Se você ficar parado por muito tempo, o risco de embolia pulmonar aumenta. O mesmo desenho que eu mostrei anteriormente, um êmbolo viajando aqui, ó, pela via cava, chega ao pulmão, e aqui não acontece a circulação. Sinais e sintomas: dispneia, taquipneia, dor torácica súbita, febre, sudorese, aumento da frequência cardíaca, síncope, o oxigênio não está chegando ali, né? O que acontece? A pessoa desmaia, tosse, hemoptise e morte súbita, porque o paciente entra em parada cardiorrespiratória, né? Para de funcionar o pulmão, o coração. Então, embolia pulmonar é algo muito perigoso, é de difícil reversão. O derrame pleural é uma coleção de líquido no espaço da pleura. Eu não falei para vocês que tem o líquido interpleural, que faz com que a pleura parenteral e visceral, elas, né, não tenham atrito? Nesse caso aqui, ele vai ficar aumentado. As causas do derrame pleural, geralmente secundária a outras doenças, como insuficiência cardíaca congestiva. Vocês já viram um paciente idoso internado com problema cardíaco que tem alteração também na parte
o sistema respiratório, o médico fala, nossa, a área do pulmão também está afetada. Embolia pulmonar, tuberculose, pneumonia, infecções pulmonares, virais, neoplasia. Então, aqui, ó, o desenho aqui mostrando, né, a presença de líquido em grande quantidade, né? Ele fica mais depositado na base do pulmão. Por que na base? Porque pesa, né? Então, o derrame ele começa na base pulmonar e vai aumentando, pode ir subindo. Tomara que não, né? Os sinais e sintomas: dispneia, tosse, febre, dor torácica. Aqui um raio-x mostrando, né? Segundo o autor, aqui, ó, nesse espaço da letra A, está tendo acometimento de derrame pleural, e no espaço B também tem derrame pleural, tem líquido depositado aqui. Mais imagens de raio-x, essa aqui me parece que é uma tomografia. Olha só, gente, o que era tudo para ser aqui escurinho, quase tudo, né, porque tem a parte do coração, olha a altura, provavelmente está o líquido. O líquido está vindo daqui até aqui. Antibiótico, medicação vai dar conta disso sozinho? Não. Provavelmente aqui vai ter que ser feita uma drenagem, uma punção, né? Da pleura. Punção da pleura para retirar esse excesso de líquido. Outro paciente, a quantidade, ó, derrame pleural. Aqui, acho que é uma tomografia, aí fez um corte, né? Da imagem, né, gente? Um corte transversal da imagem. Olha a área pulmonar. Pretinha. Essa é a área pulmonar. E aqui, ó, mostrando o derrame pleural também. Uma vista por cima, né? Uma tomografia feita com corte. Ok? Edema pulmonar. O acúmulo anormal de líquido, aqui no caso, vai acumular onde? Nos alvéolos pulmonares. Causas: doença do coração, olha novamente aqui o ICC. Hipertensão arterial sistêmica, pneumonia, outras infecções, diminuição de proteínas circulantes no sangue, devido a problemas nos rins e no fígado, radioterapia para tumores do tórax e também após transfusão de sangue. Pode também ter um acúmulo anormal de líquido. Sinais e sintomas: angústia respiratória crescente, o ar não é suficiente. Aerofagia é quando a pessoa engole ar, né? Ela sufoca com ar. Cianose de lábios, de unhas, tosse, confusão e letargia. O paciente fica letárgico, né? Fica lento para fazer as funções, para responder aos estímulos. Aqui mostrando um alvéolo pulmonar com líquido acumulado no seu interior. Insuficiência respiratória aguda, outra complicação que pode acontecer. É uma condição clínica no qual o sistema respiratório não consegue manter a pressão arterial do oxigênio e a pressão arterial do gás carbônico dentro dos limites normais, tá? O valor da pressão do gás carbônico, ele deve se manter de 35 a 45, ele fica maior que 50, a insuficiência respiratória aguda. A pressão do oxigênio no valor normal é de 80 a 100, fica menor que 60. Pode ser provocado por várias doenças de diferentes naturezas que acabam por alterar algum dos fatores dos quais depende a troca de gases entre o ar e o sangue. Ventilação pulmonar, bronquite crônica, asma brônquica, enfisema, bronquiectasia, difusão alveolar capilar, fibrose pulmonar, pneumonias extensas, edema pulmonar, perfusão pulmonar, embolia pulmonar. Então, aqui, diversas doenças, diversas patologias pode interferir nessa troca gasosa, na pressão que é necessária para que ocorra uma troca gasosa eficiente, troca de oxigênio com gás
carbônico. Sinais e sintomas: cansaço, dor de cabeça, dificuldade respiratória, engolir ar, né, sufocar com o próprio ar, pressão alta, aumento da frequência cardíaca, dificuldade para respirar, respiração lenta, confusão, lentidão, cianose perioral, sudorese intensa, parada respiratória, né? Parada respiratória, se não for reversível, né? O paciente evolui a óbito, certo? Síndrome da angústia respiratória aguda é descrita como um quadro de lesão pulmonar aguda associado a um edema pulmonar e a hipoxemia severa, a concentração de oxigênio bem baixa na corrente sanguínea. Pode ser qualquer doença que produza uma lesão no pulmão, pode dar uma síndrome da angústia respiratória, e aproximadamente um terço dos indivíduos com a síndrome a desenvolve devido a uma infecção disseminada e grave. Uma infecção disseminada e grave. Sepse, infecção na corrente sanguínea. Sinais e sintomas: dispneia grave, respiração laboriosa, usa os lábios para respirar, taquipneia, dificuldade para respirar, hipertensão pulmonar, outra alteração que pode acontecer. Ocorre quando a pressão arterial nas artérias pulmonares ou na irrigação vascular dos pulmões é anormalmente alta. A hipertensão pulmonar primária, nenhuma causa para tal aumento é encontrada. A secundária, ela é resultante de uma doença cardíaca, olha o coração aí, intimamente ligado com os pulmões, ou uma patologia pulmonar já existente, um enfisema, nós falamos, uma DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, ou uma doença congestiva, cardíaca congestiva. Sinais e sintomas: dispneia, dor torácica, fraqueza, cansaço, desmaio, concentração, o oxigênio ofertado, não está circulando, sendo produzido, troca gasosa comprometida ali no sistema respiratório, onde que também não vai chegar oxigênio, uma quantidade suficiente? No cérebro, a pessoa desmaia. Sinais de insuficiência cardíaca, edema periférico, ascite, água no abdômen, distensão das veias do pescoço e engurgitamento hepático. O pneumotórax ocorre quando a pleura parieteral ou a visceral é rompida e o espaço fica exposto para a pressão atmosférica positiva. O ar entra no pulmão e daí ele entra em colapso, porque o pulmão passa a ter um contato aí com o ambiente externo. A entrada fica, né? Ele fica em contato aí com a parte externa. Olha, aqui é uma imagem de pneumotórax, mostrando que aqui teve uma lesão da pleura, e aqui o oxigênio, o ar está entrando por aqui também, não só, né, pelo sistema respiratório superior. As causas do pneumotórax simples ou espontâneo é aquele que surge de repente, sem nenhum fator desencadeante óbvio, por motivos ainda desconhecidos, forma-se uma bolha no ápice, a ponta superior dos pulmões. Essas bolhas, que não representam nenhuma doença em si, pode se romper, causando um furo na pleura, né? A membrana que reveste o pulmão, facilitando assim a passagem do ar dos pulmões para a cavidade torácica. O pneumotórax, ele pode ser traumático, a pessoa sofreu um ferimento, uma facada, um tiro por arma de fogo, foi atropelada, né? Rompeu o tórax, rompeu a pleura, ou por algum procedimento invasivo. Temos também o pneumotórax hipertensivo, que é decorrente de uma laceração no pulmão ou de um pequeno orifício na parede torácica, onde o ar entra em cada inspiração
fica aprisionado e aumenta a tensão, a pressão positiva no espaço da pleura. Sinais e sintomas: dor torácica, angústia respiratória, taquipneia, dispneia, aerofagia, cianose central, a utilização dos músculos acessórios, disfagia, agitação, hipotensão, taquicardia, diaforese, diminuição dos movimentos e dos sons respiratórios sobre o lado que foi afetado. Porque nós temos, né, gente, pulmão, é um par de pulmões, direito e esquerdo, né? A neoplasia pulmonar, câncer no pulmão, a estimativa é de 27 mil novos casos para 2014 e 22 mil mortes. Hoje já deve estar muito maior, né, gente? 2014, né? Terceira maior causa de morte evitável no mundo. Qual é a maior causa de câncer de pulmão? Tabagismo. 30% da mortalidade por câncer e 90% da mortalidade por câncer de pulmão. Fator genético, história familiar, exposição ambiental e ocupacional. O que é ocupacional? O trabalho, né? O trabalho que a pessoa faz, que nós fazemos. Fatores nutricionais, dieta pobre em frutas e vegetais, DPOC, enfisema e bronquite crônica, pode evoluir para um câncer de pulmão, uma neoplasia no pulmão. Sinais e sintomas: o câncer de pulmão geralmente é indicioso, silencioso, assintomático, e depende da localização e do tamanho, do grau de obstrução e da existência de metástase. Tosse ou alteração nas características de uma tosse crônica, ronco, obstrução brônquica pelo pulmão, dispneia, hemoptise, febre, dor torácica no ombro. Olha que interessante. Dúvidas, pessoal? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Então, vou deixar para vocês na semana que vem um resumo, tá? Para auxiliar vocês aí no estudo, tá bom? Obrigada e até a próxima.